Muito bem, galera, vamos falar agora de orçamento empresarial, o famoso budget. O que é uma ferramenta de planejamento orçamentário? Bom, quando a gente está falando quando a gente estima, né, a receita que vai entrar no caixa, os custos de produção, as despesas para manter uma empresa funcionando, a gente consegue ter, em linhas gerais, o orçamento. Então, quanto que eu preciso vender e quanto que eu posso gastar para eu manter a empresa saudável. Por isso que o planejamento orçamentário é tão importante. O orçamento ele organiza essa visão em números, mostrando o desempenho financeiro e econômico do futuro e do passado. Por isso que a gente consegue fazer projeções, hein? Com ele você acompanha o progresso da empresa, tornando mais fácil a tomada de decisão para a melhoria de alguns resultados. Então, vamos entender um pouquinho essa parte de planejamento orçamentário. A gente vai falar de algumas etapas para ficar mais didático. Então, deu dúvida, para o vídeo, anota, volta no conteúdo, vem de novo, não vai ter erro. Vamos falar, por exemplo, de modelagem financeira. O que é modelagem financeira? É a primeira etapa e carrega um peso muito importante quando a gente fala de orçamento, né? Então, aqui é entendido como que a sua empresa é organizada financeiramente e como é seu plano de contas, como é o teu centro de custos, quais são os canais de vendas, quais são os dados coletados, como que você coleta os dados e como é que é possível extrair do teu ERP. Se você não tem um ERP, que é um sistema de gestão aí para o teu negócio, é bom pensar com carinho em ter também. Bom, qual que é o objetivo dessa modelagem? Né? Desenhar todo o fluxo financeiro, como funcionam as documentações, as transações e como organizar tudo isso de uma forma assim sensata. Essa é a forma de arrumar casa e olhar para as finanças de uma perspectiva mais geral e panorâmica. Vamos ver agora um exemplo mais objetivo, um exemplo, na verdade, do objetivo principal. Então, qual que é o objetivo principal de uma modelagem? Bom, vamos dizer que o meu objetivo principal seja alcançar 100 mil de lucro líquido até dezembro de 2021. Então, está claro. O que está claro lá? Indicador 1, faturamento bruto. Indicador 2, eu tenho que pensar qual que vai ser meu ticket médio mensal. Então, para chegar em 100 mil, quanto que eu tenho que faturar mês a mês, né? E a porcentagem de cancelamento, o famoso churn. Anota aí, churn, C-H-U-R-N, churn. Tem que ter um controle disso também. Bom, nesse exemplo que eu comentei agora bem brevemente, né? A gente tem claro qual que é o objetivo. 100 mil de lucro, dezembro de 2021. A gente tem o prazo, a gente tem assim, os indicadores, são churn, que a gente falou de cancelamento, e por aí vai, né? Agora, quando isso está definido, a gente vai para a próxima etapa, que é efetivamente colocar no papel o planejamento orçamentário. Pessoal, o que a gente conseguiu entender até agora? A gente já entendeu que planejamento, no planejamento orçamentário, por que existe a modelagem financeira, a gente entendeu um pouquinho da importância de ter um objetivo principal, 100 mil de lucro até dezembro de 2021, entendendo tudo isso, no planejamento, a gente vai para a parte de estratégia disso, né? Então, vamos entender um pouquinho agora como que a gente vai fazer isso na prática acontecer. Então, a gente vai ver algumas etapas que vai compor esse planejamento orçamentário de uma forma assim racional, ok? Primeiro, tem que fazer o orçamento das receitas. Quanto entra? Vamos lá, vamos continuar. A gente tem que ter um orçamento de dedução sobre vendas. Gente, isso aqui é o seguinte, a maioria da galera não tem. Então, por exemplo, quanto mais eu vendo, mais eu pago imposto. Quanto mais eu vendo, mais eu posso ter devolução e churn, né? Cancelamento. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto com frete. Quanto mais eu vendo, mais eu tenho dedução de comissão. Então, no planejamento orçamentário, você vai ter ali, se eu vendi 100 mil, quanto que dá cada um dos indicadores? Se eu vendi 200 mil, 300 mil, por aí vai, né? Vamos falar agora um pouquinho dessa parte de orçamento, custo de produção. Então, como que eu trabalho meu orçamento com custo de produção? O orçamento de custo de produção é o planejamento de todos os custos necessários para produzir um bem, uma mercadoria, um serviço e vender. Então, a gente vai ver aqui cada um deles, em linhas gerais, vai ficar bem legal, bem didático para você entender. Vamos lá. Custos de produção são classificados conforme as atividades da empresa. Por exemplo, anota aí CPV, custo de produto vendido. CMV, custo de mercadoria vendida.
e CSV, custo de serviço vendido. Então você já entendeu, você vende produto é uma coisa, vende serviço é outra. Pessoal, após a gente planejar esse planejamento, é o momento da gente simular os cenários. Por quê? Porque nem tudo corre às mil maravilhas, como como esse mundo que veio a pandemia. Ninguém esperava isso. Nem a pessoa mais apocalíptica esperava um cenário caótico como esse. Por isso que a gente vai pensar aqui em 3 cenários. A gente vai pensar primeiro no cenário base. O que é um cenário base? É um cenário pé no chão, um cenário realista. Ou seja, você vai planejar o teu orçamento como se ele fosse correr tudo conforme previsto. O que tem de exceção aqui? Um desvio, né, que às vezes pode acontecer, né, no orçamento, e se a meta de fato for alcançada. Então, primeiro cenário pé no chão, cenário realista. Agora vamos falar do cenário pessimista. Então, ao contrário do cenário realista, que é o cenário base, né, o pessimista considera algumas questões internas de mercado que podem afetar a sua performance. Por exemplo, o dólar subiu, e aí? A minha demanda diminuiu, o pessoal não está comprando, e aí? Então, considerando esses fatores citados acima, a gente tem que pensar no plano de ação como combater. Outra questão é que, tanto no cenário pessimista quanto otimista, tem que ficar claro qual que é o objetivo principal a ser alcançado. Lembra no exemplo anterior, 100 mil, né, de lucro até dezembro de 2021. Vamos lá, agora falar de cenário otimista. Tá, beleza, Berba. E se der tudo muito certo, mas muito certo? Ok, o cenário otimista ele considera um contexto econômico positivo para a sua empresa. Aqui a meta é alcançada com folga e os planos de ação são criados para aproveitar as oportunidades desse cenário positivo. Esse aqui é lindo, né? O mundo ideal. Então a gente já entendeu cenário base, o pessimista e o otimista. Entendeu que o otimista está por último. A base do planejamento o planejamento, a partir do planejamento base, a gente consegue desenhar esses cenários. Então, olha quão importante você sentar com a empresa, né, que você está prestando consultoria, você apresentando esses 3 cenários. Isso é maravilhoso, né? Após todas as etapas anteriores concluídas, você chega numa etapa de acompanhamento orçamentário. O que é isso, né? Assim como o planejamento, são processos contínuos. A gente sabe que qualquer planejamento, seja qual for, ele tende a ter alguns desvios nesse meio do caminho. Então, por isso que o legal é você já, inclusive, tentar estimar quais seriam esses possíveis desvios. Dessa forma, acompanhamento é a etapa onde periodicamente olhamos o relatório de DRE, analisamos o planejado e analisamos o que foi realizado. Quanto faturamos, quanto era planejado, quais as despesas variáveis que se mantiveram, quais aumentaram, quais diminuíram. Então, planejamento orçamentário te ajuda muito nisso. Olhando para DRE, dá um pause no vídeo, não sei o que é DRE, dá um pause, dá um Google, volta, que é o demonstrativo de registro do teu balanço. Então, amigo, tem que estar isso na ponta da língua, né? Então, para você que é da área de finança, talvez tudo que a gente tratou até agora está bem acessível, está fácil. Para você que não curte, talvez você está detestando. O ponto é o seguinte, você tem que saber em linhas gerais. Você pode até não gostar, mas você tem que entender um pouquinho do assunto que a gente está tratando. Por quê? Porque o teu cliente valoriza isso. Como a gente já comentou várias vezes, se é uma habilidade que você não tem, opção 1, vira as madrugadas aí para estudar esse assunto, opção 2, arruma um parceiro. Quando a gente está começando na consultoria, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Quando a gente está um pouquinho mais maduro, a gente vai arrumando alguns parceiros de negócio e dividindo as atribuições. Vem comigo, vamos para o próximo vídeo.